Bora lá, meu povo, 15 milhões de cota na Série B, centroavante chegando e mais 4 reforços no Fortaleza, imprensa detona Clássico Rei, Leão roubado, tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo, Mourão, para tudo. A gente fala muito de contratação, de quem chega pro ataque, mas tem uma falha no sistema defensivo do torcedor que ninguém estava querendo encarar. Eu sei do que tu tá falando, PM, eu venho acompanhando o scout, viu? Tem torcedor nosso, inclusive a gente, né? Perdendo o domínio da área, a cobertura tá ficando rala e a linha defensiva tá recuando pro meio do campo. Exatamente, a famosa infiltração adversária. Se você deixa as laterais expostas e o topo da área vazio, o tempo vem e marca o gol. E a gente sabe, careca por careca, nenhum problema pode ser pra sempre. Pois é, mas pra gente estar aqui na bancada e pro pessoal no chat, a estratégia ela tem que ser outra. Não dá pra ficar no chuveirinho, tentando milagre. Tem que ter ciência e tem que ter reforço de peso, PM. É por isso que o Expresso fechou com o melhor scout do mercado, a Manual. Se liga só no kit que chegou. Isso aqui não é shampoo de supermercado não, Mourão. Isso aqui é o Voivoda dos tratamentos capilares. Ó, o diferencial é que os caras eles fazem um tratamento personalizado, tá? Você faz a consulta online, os especialistas, no caso, o médico, né? Ele avalia o seu grau de queda e mantém o elenco completo para sua casa. É pra blindar a zaga de verdade, P. Rapaziada do chat, presta muita atenção. Se o seu cabelo tá igual ao contra-ataque do adversário, chegando rápido e levando tudo, a hora de agir é agora. A Manual recupera o que você achou que estava perdido. Pois é, acesse o link que está aqui na descrição e no comentário fixado, ou aponta a tua câmera pro QR Code que vai ter em algum lugar por aqui. Usa o cupom Expresso Tricolor para garantir aquele desconto de campeão de 40% no primeiro pedido. É garapa demais. E frete grátis, tá? Não deixa a sua cobertura virar uma peneira, PM. Manual e Expresso Tricolor, é a hora da retomada. É isso aí, meu povo, vamos às notícias do dia, porque a maioria saiu ontem, mas precisamos conversar sobre os reforços que o Fortaleza deve anunciar ainda esta semana, aproveitando os últimos dias para as inscrições de novos atletas no Campeonato Cearense, visando as semifinais contra o Ferroviário, quem sabe indo para uma final contra o seu arquirrival Ceará. Bom, antes da gente falar sobre Lucas Braga, sobre o Rodriguinho e também sobre o Wellington Matheus, a turma do Bora Leão trouxe ontem uma informação de que o Fortaleza deve estar muito perto de anunciar a contratação de mais um atacante, além desses 3 nomes que surgiram nos últimos dias. E para mim, PM, aqui no Expresso, chegou a informação de que este jogador seria um centroavante. Então vamos aguardar para ver se de fato vai ser um centroavante ou mais um jogador que joga pelas pontas. A informação que o Dudu trouxe tá correta, mas falta saber qual a posição. Isso eles não nos revelaram, mas há uma informação de que seria um centroavante. Vamos aguardar. E aí, meus amigos, essa semana o Fortaleza deve anunciar o fechamento aí desse pacotão de reforços, lembrando que a janela ela fecha no dia 3 de março, tem mais tempo aí ainda para anunciar outros jogadores até lá, mas pensando no Campeonato Cearense nessa reta final, tudo indica que o Fortaleza deve apressar o passo aí para anunciar esses reforços. A Série B tá batendo aí a porta, daqui a pouco tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil também, então é importante que o Carpini ganhe esse material humano para treinar o quanto antes, tá bom? Então, Fortaleza deve anunciar reforços ainda nesta semana, além do Lucas Braga, que já está contratado, do Rodriguinho, que também já está contratado, do Wellington Matheus, que está muito próximo de fechar negócio com Fortaleza. Ele pertence, né? Não lembro qual time que ele pertence, mas ele está jogando no Primavera
no Campeonato Paulista. O Mourão até trouxe um raio-x completo sobre ele no vídeo de antes de ontem. Então não deve trazer mais um jogador. Esse jogador deve ser um lateral. Especula-se aí que pode ser o Jorge, que estava lá no Remo, né? E foi desligado do Clube Paraense, mas deve ser um lateral esquerdo, tá? E o centroavante, que a gente está querendo descobrir aí quem é, se é que de fato é o centroavante. Então seria o Lucas Braga, o Wellington Matheus, o Rodriguinho, o centroavante e o lateral esquerdo, visto que o Carpini pode acabar usando o lateral esquerdo da base, que jogou no Clássico e agradou o treinador. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Eu ainda acho que o Fortaleza precisa contratar mais peças, pelo menos mais 2, além desses 5 reforços que devem chegar para agora. Vamos aguardar para ver quem serão estes reforços, tá bom? O Léo Girão chegou até a trazer lá no resenha o nome de 2 laterais, né? Um lateral Paulinho, se eu não me engano, do América Mineiro, e trouxe também o Jorge, né? Que a gente já comentou aqui, que se desligou do Remo. Então vamos aguardar para ver se alguns destes nomes aí aparecem no Fortaleza. Agora eu vou trazer aqui uma recapitulação das informações que saíram ontem dos reforços que o Fortaleza deve anunciar primeiro. O Leão já encaminhou a contratação do ex-Ceará Rodriguinho e mais 2 atacantes. Então, rapidez, a gente vai passar nisso aqui, tá? Lucas Braga vem do Vitória por empréstimo, Rodriguinho do Cruzeiro por empréstimo, e o Leão está em negociações avançadas com o atacante Wellington Matheus, que está no Primavera jogando o Campeonato Paulista. Lembrando que o Lucas Braga já trabalhou com o Thiago Carpini no Vitória, ele teve passagem pela base do Santos, jogou alguns jogos também no profissional, foi vendido para o Vitória por 5 milhões de reais, não tendo se destacado por lá. Já o Rodriguinho pertence ao Cruzeiro, chegou a ser emprestado para o Ceará no ano passado, não foi muito utilizado, voltou para o Cruzeiro e agora vem para o Fortaleza. O Wellington ainda está em processo de negociação. Ele é formado na base do Corinthians, tem 25 anos, tem passagem por times como Oeste, Bragantino e Goiás. Atualmente está no Primavera de São Paulo, onde soma 2 gols em 7 jogos pelo Campeonato Paulista. Então esses 3 aí, e aí você lembra do que eu falei aqui antes, mais um centroavante, se é que de fato vai ser o centroavante, pelo menos foi o que chegou para mim, e um lateral esquerdo devem ser anunciados o quanto antes, tá bom, galera? Então vamos ficar de olho, porque o Fortaleza deve anunciar esses reforços nos próximos dias, para quem sabe até já disputarem as finais do Campeonato Cearense. Quando eu digo finais, inclua-se aí a semifinal, que é muito importante, contra o Ferroviário, começando neste sábado. Vamos já falar sobre isso, porque primeiro eu queria trazer aqui a informação sobre Série B, meus amigos, porque a FFU definiu quanto Ceará e Fortaleza vão receber com cota da Série B. Veja valores. Uma receita importante da temporada de 26 foi definida para Ceará e Fortaleza, o valor dos direitos de transmissão da Série B de 26. Como parte do bloco Futebol Forte União, os times cearenses vão receber cerca de 15,5 milhões com as exibições dos jogos na segunda divisão nacional. O montante será o mesmo para os 18 times da FFU. Tudo será pago em 12 parcelas e mesmo que não haja o total arrecadado com a venda, um investidor irá complementar essa receita para todas as equipes. O valor é superior ao recebido pelos times da Série B em 25, que era de 9 milhões. Na época, a competição contou com retransmissões para a Rede TV, Desimpedidos, ESPN e Disney. Existe uma disputa com a CBF. O movimento se intensificou nos últimos dias após a CBF atuar como intermediária para Náutico e São Bernardo, que não firmaram vínculo com os blocos e venderam os direitos de forma isolada para a Rede Globo. Os pernambucanos, por exemplo, projetaram embolsar 15 milhões. Logo, a FFU então superou o montante desses 2 times. Vale ressaltar, no entanto, que nenhuma oferta é próxima ao pagamento da Série A. Na primeira divisão, Vovô e Leão ganharam superior a 100 milhões com as cotas. Então é um valor importante, a gente tem que ficar sempre de olho, porque todo o dinheiro para a Série B é muito bem-vindo. Agora falando um pouco sobre Clássico Rei cheio de polêmicas e o jogo em si foi horroroso. Mas foi pênalti ou não para o Fortaleza? Polêmica no Clássico Rei. Foi pênalti ou não? Vamos lá, porque o Marcelo de Lima Henrique, meus amigos, precisa, não sei, se reinventar como árbitro de futebol, tá?
Na ocasião, o zagueiro tricolor Cardona cabeceia e a bola acerta o braço do volante alvinegro Zanossono, mas o juiz Marcelo Lima Henrique não percebeu a infração. Todo mundo viu o lance, certo? O Diário do Nordeste, então, destrincha o que tem na atual regra de penalidades e também expõe a fala do árbitro, que concedeu coletiva, avaliou o lance como de uma fácil análise e muito didático. O que diz a regra? A última edição do livro de regras, a edição 26, da International Football Association Board, entidade responsável por regulamentar as regras do futebol, analisa a situação do pênalti na página 114, onde descreve a regra 12, justamente no tópico com as faltas e condutas incorretas. Tocar na bola com a mão ou braço com a finalidade de determinar com clareza as infrações por toque na bola com a mão, o limite superior do braço se alinha com o ponto inferior da axila. Nem todos os contatos da mão ou do braço de um jogador com a bola constituem uma infração. No entanto, comete uma infração o jogador que tocar na bola com a sua mão ou seu braço deliberadamente, por exemplo, deslocando a mão ou o braço na direção da bola. Tocar na bola com sua mão ou seu braço quando estes ampliarem o corpo do jogador de maneira antinatural. Considera-se que um jogador amplia seu corpo de forma antinatural quando a posição de sua mão ou do seu braço não for consequência do movimento corpo nessa ação específica ou não puder ser justificada por esse movimento. Ao colocar a mão ou o braço nessa posição, o jogador assume o risco de que a bola acede essa parte do seu corpo e de que isso constitua uma infração. Qual que foi a resposta da arbitragem? A bola pega sim no braço do jogador do Ceará, que está na descendente. O braço descendente é um braço normal para aquela disputa. Portanto, para mim, no campo de jogo, essa foi a visão. É um lance até muito didático para não penal. Porque como vem de uma ação de disputa, a bola é disputada primeiro e ela cai repetidamente mudando sua direção bruscamente. A bola que vem longa, então o braço do jogador estava numa posição natural para a disputa. Obviamente que há o contato sim, mas é um lance que para a gente que já viu vários vídeos e estuda muito esses lances, fica um lance de fácil análise para não penal. Essa foi a visão do campo de jogo. Qual a conclusão do Diário do Nordeste? O meu sentimento é de não compreender a regra, honestamente. Ao observar o lance, para mim foi pênalti por tudo que já vivenciamos anteriormente no futebol. Analisando apenas a grande gama de situações equivalentes e demais explicações, compreendo que Zanocelo amplia o braço, amplia o espaço e impede a passagem da bola. No entanto, você se depara com o regulamento, observa a expressão antinatural e a explicação de um árbitro experiente que utiliza um parecer extremamente técnico para justificar uma situação que julga ser bem didática e fácil para a não marcação da penalidade. Logo, reconheço o raciocínio do juiz, mas é fato que esse tipo de caso evidencia que a regra é interpretativa e falta de critério na arbitragem no geral impede maior clareza no debate popular. Após a explicação, como meros mortais, nos resta observar casos assim daqui para frente e saber o que será marcado pelo árbitro na nova ocasião. E aí, gente, foi pênalti ou não foi? Não tem como deixar o clubismo de lado, né? Mas, para mim, foi pênalti. Tá bom? Quero a opinião de vocês. Já comenta aqui abaixo. Bom, a mídia desceu o cacete no clássico, né? Foi horrível o clássico, né, galera? A grande verdade é essa. Vamos ouvir o futebolês. Que levando na esportiva, porque ontem, se a gente considerar aquilo clássico, quando a gente fala algo que é clássico, é que tem uma certa história, claro, que tem um certo valor agregado, que tem refino, que é o melhor do que você pode apresentar. Aquilo a gente não pode considerar aquela partida de ontem um clássico. Aquilo não é um clássico. O que Ceará e Fortaleza fizeram ontem foi uma partida terrível, uma partida que depõe contra a história do clássico rei, que tem... Não são partidas leves, não são partidas... Até porque isso é inerente do clássico, o receio de perder. Então, quando você tem medo de perder, você não quer dar chance ao adversário, tem muito mais estratégia do que qualquer outro jogo. Mas tem outros componentes. Tem a emoção, tem a tensão, tem toda a rivalidade. Que não teve porra nenhuma no jogo de ontem. Apenas alguns jogadores se empurrando, jogadores que não entendem o que é o clássico, que acham que clássico é tentar mostrar para sua respectiva torcida que é viril, que não é jogado na bola, que você não precisa ter um equilíbrio emocional para disputar um jogo com essa magnitude, ainda que não valesse nada. Mas o clássico em si, ele já tem um valor agregado, ele já tem história. Só nós do futebolês, contamos a história de 82 clássicos. E dos que eu vi na minha vida, esse foi o pior disparado. Falta de criatividade,
falta de inspiração, falta de qualidade. No final das contas, o que faltou ontem, a gente que entrou numa realidade muito dura e cruel. Nós temos dois times que estão longe de serem postulantes a acesso. Com o futebol apresentado pelo Fortaleza, com o que apresentou ainda o Ceará, eles estão longe de serem favoritos ao acesso na Série B. Mas muito longe mesmo. É um futebol paupérrimo. Se a gente vier pensando que, porque saímos da A para B, voltamos, a queda ela é sentida. Não é porque a gente caiu que nós somos times de Série A, não. Ótimo. O nosso nível caiu também. O nível de Ceará e Fortaleza caiu vertiginosamente. O clássico de ontem foi um choque de realidade. Nós precisamos melhorar muito, porque nós não somos hoje favoritos a acesso. Acabar com essa historinha, tá? Vamos cair na realidade. Acho que vale para os dois. E principalmente para o Fortaleza. Acho que o Fortaleza até mais confortável no empate no clássico. E a gente vai falar muito sobre polêmica de arbitragem, porque eu acho que isso aí é uma cortina de fumaça que estão arrumando para não olhar a carência dos dois times. Eu não acho que nem é diretoria. A diretoria deve estar amando isso aí. É muito mais do lado do torcedor. O torcedor ele perde a oportunidade de ter o senso crítico e dizer, cara, tá legal não, viu? Falta muito ainda. Muita coisa. Mas fica naquela, porque o pênalti aqui é uma expulsão ali, não sei quem puxou a camisa, e no final das contas não tem um senso crítico de dizer, cara, nossos times estão longe, viu? Eu ia falar uma coisa, mas em respeito aos profissionais. Nossos times estão longe, mas muito longe de algo razoável. Não estou nem exigindo muita coisa, não. O jogo de ontem depõe contra a história do Clássico Rei. Perfeito. Foi uma merda, né, gente? A gente sabe que o Clássico foi muito ruim. E eu concordo demais aí com a análise do Jussier. Parem com essa palhaçada de favoritismo de Flamengo do Nordeste. Acordem pra vida. Acordem pra vida. Tá? Pelo amor de Deus, de uma vez por todas. Parabéns ao Jussier aí pela excelente análise. Semifinais do Cearense, Fortaleza joga neste sábado contra o Ferroviário, 4h30 da tarde no PV. A volta no sábado da semana que vem, às 5 da tarde. Deve ser no PV também, o jogo, tá? A outra semifinal é Ceará e Floresta. E o Ferroviário vai manter a estratégia e o Fortaleza vai ter a carga mínima na ida da semifinal. Pra variar, né? Mais tarde, 18h15, a gente conversa mais sobre tudo isso. Bom, meu povo, é isso. Deixa o like, deixa o hype, compartilha, façamos esse vídeo render. A gente se encontra a qualquer hora, mais certeza às 18h15 na nossa live tradicional. Valeu, falou e tamo junto.